Papo Mineiro hoje, numa prosa de assessoramento corporativo com o gestor Edilson Cruz, advogado com especialidades em ciência política, direitos de trabalho e processo civil. É o atual gerente de relações governamentais da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. Seja bem-vindo, Edilson. Fernando, muito agradecido por essa oportunidade de estar conversando com você nesse papo mineiro tão gostoso. Gostoso seria melhor se tivesse um cafezinho e um pão de queijo, né? Mas você toma daí, eu tomo de cá. Exatamente. Quem falou que não os temos? Então, Edilson, é muito prazer você estar aqui e contar um pouco da sua vida pessoal, profissional, né? Aquilo que você considerar que vai inspirar outros, né? A seguir algo semelhante. Tudo bem. Bom, Hernani, eu nasci em Pinuí, no sudoeste mineiro, há 70 anos. Né? E lá ficamos até 10 anos. Meu pai e minha mãe trabalhavam nos Correios. Papai construiu o prédio dos Correios, que existe até hoje lá. E também continua sendo Correio. Saímos de lá aos 10 anos, porque papai queria que a gente pudesse estudar, coisa que ele não conseguiu fazer. Ele só tinha um curso primário, mas de uma sabedoria. Quando a gente ficou interno num colégio de padres, a gente escrevia para ele corrigia o português da gente. Então, um homem tem uma base muito sólida. Uma mãe, professora primária, foi trabalhar também. Viemos para Belo Horizonte, depois fomos para Santa Bárbara. Papai foi chefe de correio de Santa Bárbara e eu passei num concurso para entregar telegramas de Santa Bárbara. Para mim foi ótimo. Eu conheci todo mundo, né? Gostava de conversar, mas isso só acontecia na parte da tarde, e de manhã tínhamos aula. Né? E depois voltávamos para dormir no colégio, com os padres salesianos. Bom, voltando a Belo Horizonte, eu fiz administração de empresas, filosofia e direito. Depois me especializei, mestrado e doutorado, que são coisas acadêmicas, né? Mas comecei minha vida aqui vendendo livros. Era uma profissão danada, né? Muita gente batia com a porta e o portão na cara da gente, mas outros compravam. Depois fui trabalhar na CISA e logo depois na CDL. Sim. Lá entrei em 16 de outubro de 75. Dia 16 de outubro, faz 49 anos que eu estou lá. Né? E ocupei diversos cargos. Hoje estou com a gerência de relações governamentais. Fui professor de Direito na PUC, fui presidente da Federação Mineira de Corais, presidi 2 cooperativas de crédito de economia mista, né? E também fui membro do Conselho de Política Criminal e Criminalidade do Estado de Minas Gerais. Na CDL, nesses temos 49 anos, né? A gente viu muita coisa no comércio. Bastante, né? Bastante. Lojas tradicionais que, infelizmente, fecharam, né? Outras poucas que continuam, como a Casa Salles, que é a mais antiga da cidade, seguida pela Casa False e depois pela Drogaria Araújo, que ainda estão aí firmes e fortes. Né? Outras lojas tradicionais, nós sabemos, Cola, Demoreira,
Inglesa, Levi, foram todas fechadas, infelizmente, né? Sim. Problemas não só de herança, mas como também de continuidade daquilo. Eu tenho o maior privilégio hoje de estar na CBL, assessorando, né, de uma certa maneira, aos senhores presidentes, à diretoria, aos colegas gerentes, né? E tenho a alegria de ser o único gerente que, por enquanto, fez seu sucessor. Eu era o gerente institucional da casa, o Joel, que hoje ocupa a função, né? Brilhante, profissional muito capacitado. Nós ficamos 15 anos trabalhando juntos e tentando passar um pouco da nossa experiência para ele. E hoje ele dá show. Eu fui para a área de relações governamentais, né? Sim. E tivemos o privilégio de ajudar na criação da CBL Jovem, na fundação CBL, que olha as crianças, né, os adolescentes, e A também a fundação, a Rádio fundação, CBL. a A fundação, né? Rádio CBL, que é uma fundação educativa cultural CBL-BH. Então, nós temos duas fundações, né? CBL tem. Bom, em rápidas pinceladas, essa é a minha vida. Né? E sou poeta também, e sou cantor. Fui presidente É da mesmo? Federação O que você Mineira de gosta de cantar? Corais. O que Hein? você gosta de cantar? Não, eu cantei em coral 50 anos, né? Sob a regência do maestro Padre de Castro Teixeira. E hoje, aos 89 anos, ele perdeu a audição, infelizmente. Que Virou um pena. Beethoven, né? É um dó, uma pena. É um homem que eu tenho muito a agradecer na minha formação humana. Conhecedor profundo de tudo, tem uma cultura vastíssima, fala, lê, escreve, traduz em 12 idiomas, e principalmente de uma simplicidade maravilhosa, né? Isso que é o mais importante. É o mais importante, um ser humano. E é um professor, né, a quem, inclusive, é bom lembrar hoje, o Dia dos Professores, né, aos quais eu dedico minha gratidão, por primeiro a meus pais e nossos pais, que nos ensinaram a arte mais difícil, ser gente, né? Depois os professores, porque quem ensina, o ensino cria novas profissões. É só por meio do ensino que existem profissões, né? Então, a eles, nosso respeito, meu agradecimento. E eu já tive lá como professor, sei o que se passa, né, nessa vida. Mas é bom, tudo é um desafio e tudo nos faz crescer. Tantas coisas boas e principalmente as ruins, né? Então, a gente tem viu muitos governos passarem, né? Tanto municipais como estaduais, muitos vereadores, muito, muito, muitos deputados estaduais, federais, senadores, governadores, né, prefeitos. E há muitos anos eu comecei um trabalho junto à Câmara Municipal. Eu falei com a diretoria da CBL que nós deveríamos aproximar os poderes, principalmente o legislativo. O legislativo é quem vota, em suma, né, leis e normas que regem nossas vidas e têm impacto sobre nossos negócios e sobre nós também, como cidadãos e contribuintes. Eu comecei a me aproximar, a Câmara Municipal era ainda na Rua dos Tamoios. Tinha vereadores como Aldair Pinto, né? Um programa de auditório na Rádio Guarani, lançou a nossa Clara Nunes, Clara Ribeiro, né? E outros senhores deputados, né? Paulo Stockler, vereadores do Paulo Stockler e tal. E depois me aproximei da Assembleia Legislativa com o mesmo intuito. E hoje, graças a Deus, a gente tem um tráfego muito grande.
A gente analisa os projetos de lei, elabora notas técnicas, porque eu acredito que o que temos que sempre fazer é abordar tecnicamente os projetos, e não politicamente. Né? Não, o projeto é bom, a gente precisa, se nos permite, nós gostaríamos de acrescer algumas coisas e temos que ficar melhor. Né? E outros projetos que não são tão bons, a gente tenta também que eles fiquem melhores. Melhorem, né? Que melhora. Que tem que melhorar, né? Sim, sim. Porque o legislador, por óbvio, ele não é dono da verdade, não conhece tudo. A gente que está do outro lado e sabe como as coisas acontecem, nós temos o dever e a obrigação de colaborar para se fazer uma sociedade melhor, com menos impactos, e mais coisas boas para a gente poder seguir. Né? E eu sempre atuei, então, obviamente, eu tento atuar de uma forma mais discreta possível, porque quem tem que estar à frente é a CDL. O presidente da CDL, a diretoria da CDL. Eu só sou um instrumento, né? Sim. Levar isso até lá. Talvez daí a minha longevidade na casa. Né? Porque a gente se mude isso, como você também fez esse trabalho muito bem por onde passou e, ultimamente, no Belo Horizonte Convention Bureau. Né? A gente que assessora, a gente tem essa formação. Né? Não é nossa pessoa, é algo muito maior que está na nossa frente. E a gente é apenas você tem por trás uma instituição. Né? Sim, sim, que é muito maior. Né? Nós somos só os executores, né? E ideias que a gente trabalha muito. Por exemplo, nessas últimas eleições, juntamente com o presidente e a diretoria, elaboramos um caderno de propostas, que foi muito comentado na imprensa, com propostas efetivas para os candidatos a prefeito, né? O Belo Horizonte. E fizemos encontro com todos eles e entregamos esse caderno de propostas, as propostas nossas do comércio. Comércio logístico, o que a gente vê. Né? E propostas também para o meio ambiente, como uma proposta que não é nova, mas trouxemos, que é a proposta de se colocar sarjetas permeáveis. Hoje já existe um cimento permeável, 15 centímetros de passeio, né, para a rua, uma sarjeta que você faz ali permeabilidade do solo. O grande problema nosso, tudo asfaltado, a água, ela vai para onde? Né? Causa inundações e tem muitos problemas. Então, a gente pensa a cidade como um todo, na sua cidade, no lojista. Né? E o CDL tem um lema que a gente sempre persegue, fazer de Belo Horizonte o melhor lugar para viver e se empreender. Então, é isso que a gente tenta, dentro desse escopo, né, dentro dessa missão, trabalhar. O Edilson, você, eu percebo muito nas nossas entidades as pessoas envelhecendo. Né? Isso não estou querendo dizer que eles estão piorando, não. Envelhecendo com saúde, com muito trabalho, estão todas trabalhando, né? A maioria pelo menos. Mas foi muito importante, né? E eu também estava junto, a criação da CDL Jovem. Se não me engano, a primeira no gênero. Sim, no Brasil. Né? E isso foi muito importante para a própria instituição maior. Ela ir crescendo também, com novos olhares, com novas ideias, com novas lideranças. Né? Inclusive, o atual presidente, o Marcelo,
É de lá. Veio da É de lá. CBN Jovem, como o Roberto Alfeu também. Também da Hoje, SPC. 8 dos vice-presidentes e os 10 vice-presidentes do Marcelo são oriundos da CBN Jovem. Então, À época, o presidente Francisco Horta brincou, falou comigo, e eu brinquei com ele, e vou falar em seguida a brincadeira. Ele falou, como é que nós vamos fazer para perpetuar o DNA da CBN? Eu brinquei com ele. Vamos criar uma CBN Baby? Eu falei, como é que é isso? Eu falei, não é Baby no sentido. Ou vai lá e escreve o que está na sua cabeça. Eu escrevi as mal traçadas linhas, um minuto de um regimento interno, que foi, obviamente, trabalhado por todos, melhorado, né? E criou-se, na época, o CBN Jovem, que até maio de 1994, nós fomos do sexo masculino, o CBN, o Clube de Diretores Lojistas. A partir de lá, a Câmara de Dirigentes Lojistas, né? Eu tinha muita dificuldade, sei que eu posso contar, né? Eu tinha muita dificuldade quando era clube de diretores lojistas, eu queria procurar um vereador, um deputado, né? Para falar do projeto de lei, se a gente poderia, né? Se ele permitiria a gente levar algumas sugestões e tal. No final da conversa, ele falou, você é do clube de diretores lojistas, né? Pessoa, você não arruma um ingresso ali com a minha família esse final de semana? Meu Deus do céu. Não é clube social, né? Mas dava essa conotação. Eu, na casa, o que eu recebi de proposta de show? Roberto Carlos, Chitãozinho Chororó, Sula Miranda, eu falei, meu Deus do céu. Como é que é interessante a gente, como é que escolher um nome é importante, né? Sim, Para sim, identificar bastante, né? sim. Muito bom. Aí passamos para a Câmara e viram que é uma entidade de classe, né? Hoje nós somos uma organização, né? Então a gente tem muita honra e alegria e agradecimento à diretoria, aos colaboradores e a Deus por fazer parte desse sistema. Que é um sistema, você lembrou bem que você foi da CBN Jovem também, Sim. né? E oxigena-se sempre, né? Com novas lideranças, novas visões. Isso aqui não nos deixa morrer. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo francês, Dorody, que fala o seguinte: a loucura é o sal que impede a razão de apodrecer. Então, a gente tem que ser louco no bom sentido, né? Você tem que ser visionário, você tem que ter ideias novas para não apodrecermos. O dia a dia, fazendo o dia a dia, nós vamos chegar lá, mas nós corremos o risco de sermos extirpados do mercado também, né? Se a gente não traz alguma coisa nova, de acordo hoje com o mundo, né? Constante evolução. Não tem dúvida, porque a CDLJ tem 35 anos, então a gente tem uma Tem, história. É uma tem história. Né? uma história. E a fundação nossa também, a CBLJ, na verdade, tem 36, e a fundação 38, a fundação CBL para olhar Sim. para as crianças, né? Hoje os adolescentes. E ela começou, porque o Solimando Beirão, Deus o tem, foi um dos primeiros presidentes da CBL, aliás, foi o segundo. O primeiro foi Oscar Nicolai, quem trouxe a ideia e criou a CBL, da antiga livraria Nicolai, que era uma das maiores na América Latina, né? E Sim. visionário, porque ele já tinha outra forma de vender. O Hernani Castro Júnior ia lá, se interessava por um livro. Aí ele fala, não, você gostou, leva para você ler. Não, mas leva, depois você me paga do jeito que você quiser. Então, a pessoa Mas é assim, gostava. é, Naquele tempo, nós não tínhamos, né? Hoje, pessoas que... A quantidade de pessoas que têm um caráter de apostar das coisas alheias, né?
mas o pessoal voltava e pagava. Ou seja, era uma forma nova de conseguir mercado. Né? Mas voltando, o Nirvana ficou preocupado com a quantidade de meninos que vendiam balas nas ruas, nos carros. Né? Pois, gente, esses meninos não podem ficar aí. Aí criamos a fundação nesse intuito. Fundação CDL para a Infância e Adolescência, na época era o nome, para tentar tirá-los da rua, e começamos, em primeiro momento, até a arrecadar valores dos nossos associados para repassar para algumas creches que faziam um bom trabalho. Mas a gente verificava que nem sempre o dinheiro chegava lá na atividade fim, né? Ficava na atividade meio da creche, comprar material, comprar aquilo, parará, e outros lugares também, né? E nós eu como empresa, eu ajudei muito. Né? Eu sei disso e agradecemos, né? Não é nem questão de agradecimento. Como a gente era um projeto muito interessante, né? Muito. E hoje a gente faz o quê? A gente qualifica as pessoas. Temos mais de 20 mil pessoas qualificadas trabalhando no mercado de trabalho. Atualmente estamos capacitando cerca de, parece, 1.100 ou 1.200 adolescentes. Então, e depois isso é a tão gente importante, né, oferece gente? como menor aprendiz, e a maioria deles é contratado depois pelas empresas. Né? A gente tem que ensinar a pescar, não dar o peixe. É muito pouco. Né? Eu acho o projeto Mudamos fantástico. essa visão. Eu acho perfeito a informação. Agora, o que você tem aí para contar para nós, né? Durante a sua longa aí, assessoria, né? Como você chama assessoria, que é mais do que assessoria. Né? O que foi de interessante? O que foi assim, de folclórico? Fernando, muita coisa interessante. Né? Por exemplo, no ano de 2000, nós estava sendo... quem estava pleiteando o governo de Minas era o deputado Aécio Neves. Né? E o então doutor Antônio Augusto Júnior Anastasia estava fazendo o programa e coletando ideias, algumas coisas. Né? Ele foi lá, nos procurou, e nós demos a ideia de transformar a Praça da Liberdade em museus. Lá os prédios da praça. Porque a gente queria que a praça fosse fechada, né? Para se colocar café ali na pavimentação das ruas, cafés, né? Como existe na Plaza del Sol, existe em outros lugares do mundo, né? E ali são palacetes modernos, né? Palacetes bonitos, né? São palácios modernos. Mas a ideia partiu da casa. Como fizemos com a Rede Globo também, um seminário Tolerância Zero, onde foi criada a RISP, né? Região Integrada de Segurança Pública, a primeira RISP, no prédio que era a Secretaria de Agricultura, ali ao lado da rodoviária, para marcar território. Trouxemos um pastor dos Estados Unidos que falou muito bem disso, que estava engajado lá como prefeito de Nova York, na época, e mostrou, né, e trouxe a teoria das janelas quebradas, que até então não conhecíamos. Né? Você tem que cuidar, porque senão, daqui a pouco, invade. Né? Isso mudou muito. A CDL muito contribuiu para isso, inclusive foi a entidade que implantou o programa Olho Vivo, com as câmeras. Né? Sim. Infelizmente, sofreu algumas pressões infundadas, inverídicas, né? Mas o resultado está aí. Tanto é que cresceram os números de câmeras e elas realmente impedem a criminalidade. A CDL tem grandes coisas. Um dos ex-presidentes da CDL criou
Como é que chama, gente? Bom, eu vou lembrar e volto aqui. É muita coisa, né? É muita coisa para a gente lembrar. Mas tem coisas que há muito a casa vem gerindo, né? Por exemplo, hoje o cheque não é muito utilizado, mas foi briga nossa para colocar a data de abertura da conta, para a gente saber se o cheque, né, a pessoa tinha um contato com o banco há mais tempo, era o cheque recente. E o cheque recente pode induzir, né, não quer dizer, mas pode induzir um golpe. Né? E o cheque era muito utilizado à época. Então a gente brigou por bancos inserirem o CPF e a data de abertura da conta. Então, são coisas que a gente vem brigando ao longo do tempo e vem conseguindo. Né? Como agora, recentemente, nós sugerimos algumas coisas que foram incorporadas no Ministério do Empreendedorismo e as pequenas e microempresas, principalmente o empreendedorismo feminino, um olhar mais para ele. Né? E outras coisas que a gente fez questão. Atuamos na reforma tributária, dando pitaco de um monte de coisa. Né? E a nossa vida, como diz o ditado, é fazer de Belo Horizonte o melhor lugar para se viver e empreender. Né? Ô, Edilson, Tem coisas de cores. Quando você olha para trás, você está satisfeito? Você está realizado? Muito, irmão. Muito, mas com uma visão. Podemos realizar muito mais. Né? Sim. Muito mais. Sempre, né? Sempre. Mas, Fizemos o que podemos. Sim, mas até então, o que fizemos nos elevou ao patamar da maior e melhor CDL do Brasil. Um dia a CDL de São Paulo vai ser maior. E se não for, é por incompetência. Né? Porque o que tem de comércio de São Paulo com Belo Horizonte. Mas a melhor eu duvido. Me desculpe os amigos de São Paulo, mas a melhor nós temos profissionais gabaritados, né? Uma diretoria, um presidente ativo, sempre trazendo coisas novas, né? E nós também sempre propondo coisas novas para a gente mudar e ajudar cada dia mais o nosso associado a ser mais competitivo, né? Principalmente na era agora da internet. E o homem Edilson, como está? Graças a Deus, trabalho muito ainda. Hoje eu estou mais home office, mas Trabalho não mata. Trabalho não mata. A contrariedade mata, mas o trabalho não. Mas quando você faz no trabalho uma diversão no bom sentido, você ama o que faz, ele não é trabalho. Não? Ele não é uma diversão no bom sentido, você tem prazer em estar fazendo. Eu frequento as casas legislativas, a Assembleia Legislativa e Câmara Municipal pelo menos uma vez por semana, para estar mais próximo dos Saber das deputados, novidades. vereadores. Saber das novidades também, né? Sim, não, a gente acompanha diariamente os projetos de lei. Eles hoje colocam tudo nos sites, né? Mas é mais o tete-a-tete. Muitas vezes o pessoal, você vai lá para quê? Para tomar um café com o deputado Hernando. Pronto. Por quê? Porque não é só pedir, né? Nós temos que estreitar laços. Como vai, deputado? O senhor está bem? Como é que está a família? Né? Como é que está a sua plantação de café? Sua criação de cavalos? Né? Então, a gente tem que estreitar laços. Né? Não é só bater para pedir. Quando você vai lá só para pedir, o cara fala, meu Deus do céu, lá vem aquele pedão. Vem o pedinte. Ele veio o pedinte. Exatamente. Lá vem pedir. Não, não é só isso. A gente sabe muito bem que a gente tem que desempenhar um outro papel de relacionamentos. Né? Aliás, eu escolhi isso, porque quando surgiu
na internet, eu vou lhe confessar, não sou muito dado a computador. Né? Eu tenho as ideias, tenho um assessor brilhante e o que eu penso, eu falo com ele, gostaria que você formatasse dessa forma. E ele formata, e hoje estamos preparando para lhe suceder. Né? Também, a minha grande preocupação é ter pessoas competentes nos sucedendo. Né? Então, e eu pensei comigo o seguinte, a única coisa que a internet não vai terminar com ela é o relacionamento. Sim. Relacionamento pessoal. Né? Isso não vai acabar de jeito nenhum. O computador não faz isso. Ele não sai daqui, não vai lá, não vai aí te visitar. Oi, Hernani, tudo bem? Me dá um café. Não tem nada disso. Né? Então, gente, eu acho que essa minha área sempre foi. Gosto disso, gosto de pessoas, né? E gosto realmente de tentar ajudar ou influenciar um pouco as coisas que sejam cada vez melhores. Muito bom. Nosso tempo está terminando. Queria que, se você assim, deixasse uma mensagem, mas nessa mensagem, o que você considera mais importante para ser essa pessoa que desenvolve, que acompanha, essa pessoa do bastidor? Que é muito importante. Fernando, primeiro agradecer a você pelo tempo, pelo carinho, né, com a gente. E uma mensagem que eu possa deixar é o seguinte: primeiro, procurar saber de tudo que acontece dentro daquilo que você faz. E ter o maior número de informações possíveis. Segundo, você ter a humildade de entender que aquilo é para você ajudar uma causa maior. Justamente. Né? E você é apenas um instrumento. Eu acho que essa é a grande mensagem. Tá? A gente nunca arvorar de ser bom, ser o maior, nada disso. Nós somos apenas instrumentos que podem facilitar e ajudar uma sociedade melhor. Né? Mas, para tanto, a gente tem que ter conhecimento do que a gente tem. Eu voltei a fazer um mestrado agora de Ciências Políticas Internacionais. Uma faculdade, Universidade do Atlântico, em Santander, na Espanha. Então, estou gostando muito, que a gente não pode parar de estudar, de conhecer, de afiar a mente. Por outro lado, a idade já nos faz cansar um pouco. Né? Mas a velocidade às vezes não é a mesma, mas o produto é. Assim, com certeza, eu tento que ele seja o melhor, da melhor qualidade. Não tento ser veloz ainda. Né? O que me pedem, eu tento fazer rápido e com qualidade. Porque não é possível que esses anos todos de bagagem não nos dê uma expertise que você possa minutar algo mais rápido. Né? É óbvio que tudo demanda pesquisa. Né? Mas o que nós temos que ter é foco. Né? Isso mesmo. Mas é isso. Muito bom, muito obrigado, viu? Ô, Jana, pelo seu tempo, pela sua inteligência. Quem sou eu? Tá? Deus abençoe, tudo de bom. Tá? Muito bom. Um grande abraço, querido. Outro. Então, tivemos aí, então, uma aula, né? Mais uma aula, né? Com uma pessoa que eu admiro bastante, o trabalho, sempre ético, sempre atencioso, discreto. Isso é muito importante, porque a vida precisa das pessoas dos bastidores também. Não só aqueles que põem a cara na frente, mas os bastidores é uma fase muito importante. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.